Fala, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje de hoje? Um despertar espiritual. 15 de fevereiro. A última coisa que esperávamos era um despertar espiritual. Texto básico, página 53. Poucos de nós vieram à primeira reunião da Irmandade ansiosos para fazer um inventário pessoal, ou acreditando que existia um vazio espiritual em suas almas. Não suspeitávamos que estávamos prestes a embarcar numa viagem que iria desertar nossos espíritos adormecidos. Despertar nossos espíritos adormecidos. Despertar nossos espíritos adormecidos. Como um despertador barulhento. O primeiro passo nos traz para a semiconsciência. Embora neste ponto possamos não ter certeza se queremos levantar da cama ou dormir por mais 5 minutos. Uma sacudida carinhosa em nossos ombros, ao aplicar o segundo passo e o terceiro passo, nos faz levantar, espreguiçar e bocejar. Precisamos limpar o sono de nossos olhos para escrever o quarto passo e partilhar o quinto. Mas ao trabalhar o sexto, sétimo, oitavo e nono, começamos a notar um impulso em nosso andar e um sorriso em nossos lábios. Nossas almas cantam no chuveiro ao fazermos o 11º passo. E então praticamos o 12º, saindo de casa em busca de outros para despertar. Não temos que passar o resto de nossas vidas em um coma espiritual. Podemos não gostar de levantar pela manhã, mas, uma vez fora da cama, quase sempre estamos felizes por tê-lo feito. Só por hoje, para despertar minha alma adormecida, eu usarei os 12 passos. Bom, cara, vem falar de 12º passo, né? Vem falar de quarto passo. Vixe, onde eu fui com o 12º? E vem falar do quarto passo e do quinto passo, né? O quarto é fazer um inventário moral, né? E o quinto é ler para alguém. Eu não me lembro de cor, né, a descrição do quarto passo e do quinto passo, mas resumidamente é isso. Fizemos um inventário moral e... não lembro. Fizemos um inventário moral... bom, não lembro mesmo. Enfim, é falar o que aconteceu na sua vida, né, desde o início da sua vida, né. Quanto mais bem escrito o quarto passo for, melhor vai ser o seu quinto passo e, de uma certa maneira, a recuperação, né? De tudo que você sentiu de ruim, né? Melhor vai ser o remédio, né? O meu quarto passo acho que deu 68 páginas, né? E mesmo assim eu poderia ter escrito muito mais. Eu fiz ele enquanto eu estava na clínica e eu lembro que quando eu cheguei na clínica, eu cheguei logo já, tipo, na primeira semana eles já estavam falando sobre o quarto passo, né? Eu nem tinha feito o meu primeiro, meu segundo e meu terceiro. E eu fiquei sabendo que você não podia sair da clínica sem fazer o quarto passo, logo eu pensei, vou fazer o quarto passo rápido para poder já sair. Eles descobriram, quiseram rasgar a folha do meu caderno. No final das contas, eles rasgaram o meu quarto passo. Cara, a clínica não é fácil não, velho. Só que é necessário. Foi difícil pra mim, mas foi super necessário. Eu comecei a escrever, aí um menino viu que eu tava escrevendo e ficou meio que com inveja, sabe? Foi me dedar, né? Tem muito disso dentro da clínica, os dedos duros, né? Deda pra subir, né? Essa é a expressão. Deda pra pegar camisa, né? Porque lá onde eu fiquei tem uma hierarquia de camisetas, né? Então tem os mais fodas que são os pretos, os azuis que são os monitores. Não, os cinzas que são o monitor dos monitores, os azuis que são os monitores. E os vermelhos que são os GAPs, que são os seguranças, né? Eles têm um pouco mais de privilégio, então logo todo mundo quer usar a camisa para ter esse privilégio, para ter um certo poder, né? Porque a adicto gosta de controlar, né? Então, quando você pega uma camisa, você meio que controla os outros. Ah, faz isso, faz assado, você não tá fazendo isso certo, então... é isso. Porém, cara, depois que eu fiz o meu quarto passo, né? E eles descobriram, né? Eles queriam ler, eu não queria deixar de jeito nenhum.
né? Mas assim, mexeu muito comigo, né? E ali foi style eu ter escrito, mesmo que tenha acontecido um monte de coisa ruim por eu ter escrito, eu comecei a perceber o motivo de eu sentir raiva de algumas coisas e como eu estava sendo injusto, né? Em algumas situações. Ali eu tive um despertar espiritual, que louco. Falo bem de despertar espiritual, mas eu tive mesmo um despertar espiritual. Porque tem uma pessoa na minha vida que eu amo muito, né? Essa pessoa vive dando mancada comigo, isso faz parte, né? Nós somos seres humanos, né? E não devemos criar expectativas em cima de outro ser humano. Nós devemos criar expectativas em cima do nosso poder superior. Né? Ó, já é o primeiro aprendizado. Não crie expectativa em outro ser humano, porque ele é falho, né? E ele vai te gerar frustração. Crie expectativa em Deus, no seu poder superior. Beleza, ali eu comecei a perceber que eu estava tratando uma pessoa, que eu tinha um sentimento de uma pessoa do passado e não do presente, né? Que é essa pessoa, por mais que ela tenha feito coisas ruins e ainda faz, ela evoluiu, né? Ela é uma pessoa melhor hoje do que ela foi antigamente. Logo, eu tenho que lidar com os meus sentimentos e tratá-la também diferente, né? Não posso ficar culpando ela pro resto da vida por uma coisa que ela fez no passado. Eu não posso me culpar pro resto da vida por uma coisa que eu fiz no passado. Eu não posso sofrer, não posso, cara, viver no passado, né? E é isso que é um pouco viver no passado. Eles me falaram sobre não vou saber o nome da palavra, mas é tipo assim, você não pode ter ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro, né? Se você viver em qualquer um desses aspectos, você vai estar sofrendo. Por isso que venho só por hoje, né? Você viver bem só por hoje. Fica tranquilo com o que você já fez, com o que você vai fazer. E é isso, cara. Bom, então, tipo assim, o fato de você ter que escrever um quarto passo pode te trazer medo, pode trazer muita, mas muita preguiça. Porém, cara, se você não conseguir lidar com isso, como é que você vai lidar com a recuperação? Como é que você vai lidar com o parar de usar, né? Então, cara, você tem que se superar a cada dia, tem que superar seus medos, né? Controlar suas vontades e fazer o que precisa ser feito e força, cara, né? Esses dias para trás eu tive a oportunidade de dar uma reunião e uma coisa assim que me chamou muita atenção, que eu falei para os meninos, é que ser homem, né? No caso, se você é mulher, ser mulher, né? Ser homem não é ter um órgão genital no meio das pernas, né? Ah, eu sou macho, eu sou homem, papapá. Não é assim, ó. Ser homem é você fazer o que precisa ser feito, cara. É isso que é ser homem. A partir do momento que você fala assim, no mesmo caso, ser mulher, né? Ser mulher não é lá, né, ter as particularidades de uma mulher, mas sim fazer o que precisa ser feito, né? Isso é verdade, isso é você viver a vida como tem que ser vivida, né? Você precisa fazer, irmão, vai lá e faz, cara, né? Sem dificuldade. Rompe as barreiras, rompe os medos, rompa o que for necessário romper e vai pra cima, né? Não tem muito o que falar. Cara, uma coisa me chamou muita atenção ontem. Eu gostaria, já saindo já do Só Por Hoje, eu gostaria de trazer para vocês que eu acho muito importante. Ontem eu fui andar de skate, né? Tava indo embora para casa, feliz, né? Consegui praticar meu esporte preferido, consegui, né? Foi um momento muito bom, né? Consegui me manter em recuperação e sobriedade, mesmo os meninos estando lá no uso de droga. Não recomendo você fazer isso, ficar perto de quem usa droga, né? Leva pessoas para te ajudar. Depois, com o tempo, você vai adquirir uma certa habilidade, mas não arrisca, cara. Eu não faço isso por risco, né? Eu tenho certeza de que eu não vou usar porque eu não quero. Então, logo, através dessa certeza do que eu quero, eu vou, mas mesmo assim eu fico longe, né? Eu não sou idiota, né? Eu tô lá sentado. Chega lá um grupinho
de irmãos, né, em adicção ativa, e senta do meu lado para usar, para fazer uso, eu saio de perto, cara, né? Eu vou andar de skate, vou pro outro lado da pista, né? Não tem preconceito nenhum contra eles, né? Eu, eu tenho compaixão deles, né? Tenho misericórdia deles, né? Claro que através de Cristo, porque eu não sou ninguém para ter esse sentimento de outro ser humano. Mas enfim, eu tenho esse sentimento, né? E cara, volto a dizer, se você frequenta algum ambiente no qual possa ter adicção ativa, leva alguém para te ajudar, pelo menos até você ter total certeza, né? Não se sabota. É muito, cara, uma linha muito tênue. Você tem que ter muita consciência, tem que se proteger, cara. A todo momento pensa na sua proteção, né? Não vai achando que você é Jesus Cristo, que você consegue, que você dá conta que o negócio fica ruim. E mesmo assim, cara, mesmo eu sabendo o que eu quero, né, da minha vida, mesmo eu sabendo que eu não quero só por hoje não usar droga mais pro resto da minha vida, mesmo assim, todo dia de tarde eu dou aquela examinada na minha vida, no meu dia, senti vontade, alguma coisa vai, né, mexeu comigo, sabe, você tem que ser muito inteligente, né? Não senti vontade, não fiquei com lembranças, não estou alimentando pensamentos nessa área, então tá tranquilo. E se algum dia me der vontade, algum dia me gerar algum sentimento, ou ficar com algum pensamento recorrente, né, sobre o uso da droga, ou eu vou parar de ir, ou eu vou começar a ir com a minha esposa, eu vou mudar o horário de ir, alguma coisa eu vou mudar para que aquilo não venha me atingir, né? Mas enfim, voltando para casa, teve um momento muito impactante. Eu estava atravessando uma avenida e eu vi um companheiro nosso em adicção ativa, né? E sempre que eu vejo, eu eu oro pela pessoa, né? Gostaria muito que vocês também fizessem isso, né? É uma frase simples: Deus, dê a dádiva da recuperação para ele, em nome santo do Senhor Jesus. Acabou. Você não precisa escalar, papá, a não ser que você sinta do Espírito Santo, do seu mentor espiritual de estar fazendo isso. Enfim, eu passei, cara, abençoei a vida dele e olhei para ele e ele me olhou nos olhos e eu olhei nos olhos dele. Cara, eu vi o sofrimento que ele tava. Foi um momento muito impactante, cara, ter visto o sofrimento daquele outro ser humano dentro daquilo que eu já sofri, daquilo que eu já passei. Eu senti muita compaixão dele, né? Aí naquele momento eu fui levado a orar, eu fiquei sei lá, 10, 15, 5, 20 minutos orando por ele, né? E era nítido que o cara tava indo vender alguma coisa ou fazer alguma coisa errada para conseguir manter o vício dele e que ele não queria fazer aquilo. Nossa, como é que eu pude... A gente consegue perceber tantas coisas assim só de olhar porque a gente já passou por isso, né? Porque você fala, mano, você só olhou pro cara e viu tudo isso? Vi, cara, vi tudo isso. Porque eu já tive aquele olhar. Eu já olhei no espelho com aquele olhar, né? E cara, uma coisa que eu quero para fechar, né, para deixar bem assim esclarecido para nós. A sua recuperação não é só sua. Você ficar em recuperação e sobriedade não é só sobre você. É sobre muito mais, é sobre frutificar, é sobre abençoar vidas, abençoar a sua família, abençoar a sua vida, né? Então, cara, vamos levar a sério, vamos manter a recuperação, vamos ser uma mensagem viva de que é possível ficar sóbrio em recuperação, né? Você não está abençoando só a sua vida, só a sua família, você está abençoando todas as pessoas à sua volta. Quando você consegue se permanecer em recuperação e sobriedade, eu acredito muito que Deus te dá um poderzinho de mudar a vida das pessoas, de mudar o olhar das pessoas, né? Através dessa oração, você tem uma determinação espiritual capaz de guerrear, né? Espiritualmente por aquela pessoa que está sofrendo o que você já sofreu no passado, né? É uma coisa muito espiritual, cara. E assim, ó, tenha compaixão das pessoas que estão na ativa.
tenha compaixão e ore por elas. Bom, pessoal, é isso. Valeu e até amanhã.